Começando o nosso Hope Hour, a gente está vivendo aqui esses episódios de férias, né? Espero que você esteja aproveitando, aprendendo bastante. A gente está aqui cada vez mais aprendendo detalhes, curiosidades, até uma visão de sociedade atual, né? Sobre os 10 mandamentos. Hoje a gente vai falar do 4º mandamento, a gente vai falar do Dia Santo de Guarda. E a gente está recebendo aqui o pastor Vinícius. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Wagner? Que prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu amigo. A gente estava até conversando, porque pastor Vinícius ele traz aqui essa elegância importada direto do Lições da Bíblia, né? Já viu? Você assiste o Lições da Bíblia? Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, Isso. Tem o Lições da Bíblia. Tem reprise também, né? Às 9 da noite, né? Na sexta-feira. Ah, é 9. Isso, com reprise no sábado pela manhã. Então, na TV Novo Tempo tem o Lições da Bíblia, tem um estudo ali, pastor Vinícius comanda uma mesa redonda, estudando a lição da escola sabatina, que a gente chama, né? Então, os adventistas do 7º dia estudam essa lição a cada dia da semana. No sábado, pela manhã, existe a escola sabatina, onde eles, né, compartilham aprendizados e trocam experiências. E aí, aqui na TV Novo Tempo, a gente usa esse guia de estudo da Bíblia para ter essa conversa toda semana. E aí o pastor Vinícius começa assim, começa o seu programa de estudo profundo da palavra de Deus. Exatamente. A gente traz convidados, né, teólogos em geral, que geralmente são profundos estudiosos do tema específico que estudamos ao longo da temporada, então é estudo profundo mesmo. E dá essa impressão, a gente assistindo vocês, a gente vê vocês ali com o guia, com a Bíblia aberta, caneta, coisa marcada. Então, realmente, vocês estão compartilhando ali algo que vocês estudaram profundamente para levar para a audiência algum conceito novo, alguma coisa diferente, né? Exatamente, que é muito legal, né, Wagner? Poder se aprofundar na palavra de Deus, que é um tesouro realmente precioso e a gente precisa cavar cada vez mais fundo para descobrir pérolas preciosas que Deus tem para nós. Essa é a ideia, inclusive, aqui desse Hope Hour de férias, né? A gente está num formato um pouco diferente e cada semana estudando um mandamento. E o que esse mandamento pode dizer para a gente nos dias de hoje ainda, né? Escrito há tanto tempo e tão impressionante, eu tenho falado isso durante os episódios, é uma parte que não foi inspirada por Deus, mas foi escrita com o próprio dedo de Deus. Exatamente. Né? Então isso eu acho que já traz talvez o primeiro conceito que a gente possa ter de que não é algo que valia para aquela época, então hoje não vale mais, né? Eu não estou falando só do 4º mandamento, mas de todos eles. Claro. Né? Na realidade, os 10 mandamentos, assim chamados, né? Eles são o decálogo. E aí a gente já tem um conceito interessante também que aparece. A palavra decálogo é uma junção de duas palavras. Deca, de 10, e logos, palavras. Significa que são 10 palavras de Deus. Não aparece a expressão 10 mandamentos ali. 10 mandamentos é uma interpretação que nós fazemos a partir das ordenanças pressupostas naquilo que Deus disse. Mas a ideia de que Deus pronunciou 10 mini discursos que encerram princípios universais, portanto, para todo tempo e todo lugar. De maneira que aquilo que aconteceu no Sinai, na dádiva da lei, quando Deus manifestou a sua vontade em 10 palavras, era um resumo daquilo que é a expressão do seu próprio caráter. Deus é eterno, Deus é imutável e o seu caráter da mesma forma o é. Como o decálogo expressa o caráter de Deus e quem Deus é, nós precisamos pressupor e entender que aquela lei ali que foi expressa, ela já existia antes, porque ela acompanha a existência imemorial e eterna de Deus, e assim será para sempre. Né? E é muito interessante, porque a gente vive num momento onde tem uma sociedade lutando muito por uma liberdade, né? Dizendo que quer ser livre, que não quer amarras. Olha, se o seu coração te diz, então é ali que encontra-se a verdade e tudo mais. E então, uma lei, um mandamento, algo que é imposto para alguém, é visto inclusive com um certo preconceito. Sim. Mas não é esse o entendimento que a gente tem desses 10 mini discursos que Deus deixou pra gente, né? Wagner, tem uma coisa muito significativa na minha percepção. Quando leio o Decálogo,
é que mesmo em língua portuguesa, se nós lermos, nós vamos perceber que os termos, os textos e os verbos ali empregados não se encontram no modo verbal do imperativo. Eu vou explicar isso. Por exemplo, na nossa língua, quando a gente quer dar ordens, a gente usa o modo imperativo. Faça isso, não faça isso. É o modo imperativo. Nós temos outros dois modos da nossa língua, que é o modo indicativo e o modo subjuntivo. O modo indicativo, ele serve para expressar certezas. E o modo subjuntivo, dúvidas. E o modo imperativo, ordens, em linhas gerais. Muito significativo você olhar que os 10 mandamentos ou decálogo não estão escritos em língua portuguesa no modo imperativo. Logo, isso nos leva a entender que não são ordens que aparecem ali, são declarações. Uma outra coisa muito significativa também, os verbos, eles têm tempos, né? Nós temos 3 tempos básicos, o presente, o passado e o futuro. Os 10 mandamentos, ou decálogos, estão escritos no tempo futuro. Então, veja, modo indicativo, que expressa certezas, e o tempo futuro, que, em geral, na nossa língua, expressa promessas. Então, o que a gente entende? Que o decálogo, ou as 10 palavras de Deus, os 10 mandamentos, eles são 10 promessas de Deus. Sim. Deus falou coisas que ele deseja que se realizem na vida das pessoas. Mais do que ele dizer, não faça isso, deixe de fazer aquilo, Deus está proferindo promessas, desejos dele a nosso respeito. Então, por exemplo, ele olhou para Israel, aquela nação gigantesca que havia acabado de sair da escravidão de 400 anos, cerca de 400 anos no Egito, no qual eles foram escravos e eram idólatras. Então, a primeira coisa que Deus fala para eles é vocês não serão idólatras. O que Deus espera? Não é só que eles se esforcem para não ser idólatras. Deus espera que eles creiam de que eles não serão com base no poder de quem pronuncia aquilo, que é o próprio Deus. Uau. Muda todo o sentido. Claro. Então, a resposta que Deus espera do seu povo diante da lei não é, que eu preciso me esforçar para obedecer a Deus. Não. Deus disse que eu não vou ser idólatra. Ele tem poder de fazer o impossível, inclusive de tornar um idólatra e não idólatra. Veja, por exemplo, que o líder daquela nação, Moisés, ele havia quebrado aqueles mandamentos já antecipadamente, inclusive o 6º mandamento que diz não matarás. Moisés era um assassino, deliberado assassino. Veja que toda aquela nação tinha problemas gravíssimos com as 10 palavras. O que Deus queria com eles, com isso, não era constrangê-los ao pronunciar essas 10 palavras. É apenas dizer para eles, olha, eu tirei vocês como um forte do Egito. Vocês viram o que eu fiz? Foi um milagre que eu fiz lá. Vocês tinham condição de sair de lá do Egito? Não tinham. Vocês não sairiam de lá nunca pela própria força. Mas eu fui lá, derramei 10 pragas no Egito, tirei vocês de lá. Se isso não fosse suficiente, quando vocês estavam encurralados entre a montanha, o exército do faraó e o mar, o que eu fiz? Eu abri o mar vermelho, coloquei vocês para passar em terra seca, trouxe vocês até aqui. Não é suficiente para vocês entenderem com quem vocês estão lidando? Olha o espetáculo extraordinário que eu estou fazendo aqui. A Bíblia diz que escureceu, o monte começou a fumegar, imagina, é um espetáculo pirotécnico, né, que Deus está fazendo ali. Uma alta produção. Alta produção, um som, uma buzina que via crescendo, o chão começou a tremer. Veja, Deus começou a mexer com todos os sentidos do povo e, de repente, no meio daquele espetáculo grandioso, uma voz que eles nunca tinham ouvido antes começou a proferir essas 10 palavras. Tudo isso Deus está fazendo para impressionar o povo com a seguinte ideia: eu sou poderoso. Por que Deus queria destacar o fato de que ele é poderoso? Porque ele iria pronunciar coisas impossíveis para eles. Eles não conseguiriam deixar de ser idólatras, eles não conseguiriam deixar de serem adúlteros, assassinos, mentirosos, cobiçosos. Estava entranhado neles, como está entranhado em todos nós. Mas Deus demonstra o seu poder e vem fazendo isso desde o Egito para destacar o fato de que ele pode fazer aquilo que ele promete. Uau! E essas leis, e aí a gente já até entra no nosso mandamento de hoje, que a gente vai falar sobre o sábado. A palavra de Deus disse que o sábado não foi criado por causa de Deus, né? Mas que o sábado foi criado por causa do homem. Assim, foi criado para que o homem descansasse. Embora Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º
finalizando a criação, a Bíblia diz que ele descansou. Deus precisava ter descansado, e por que que aí o sábado entra como um dia santificado, enquanto Deus descansa? Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem E não do o homem. por causa do Isso. sábado. A sua pergunta é pertinente em relação ao fato de Deus ter descansado sem ter necessariamente a necessidade de parar, porque Deus não se cansa. A Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fatiga. Tem um aspecto muito significativo na ideia da palavra sábado na Bíblia, né? Na Bíblia hebraica, na sua língua original. É a ideia também de avaliação, um descanso avaliativo. O contexto em que a palavra é empregada pela primeira vez é em conexão com os dias da criação. Quando você vai ler o Gênesis capítulo 1 e 2, você vai perceber que Deus vai criando as coisas e vai avaliando dia a dia. O capítulo 1 de Gênesis é isso. Ele criou a luz e viu que era bom, que isso era bom. E assim vai. Até chegar no último dia, quando ele olha para trás e avalia tudo o que ele fez. Nós estamos na sexta-feira. Imagina o pôr do sol da sexta-feira. Deus olhou para trás e disse, isso é muito bom. Então Deus descansou. O que é o descanso divino? É exatamente olhar para trás e ver tudo o que fez. Não que ele precisasse parar porque seu corpo necessitasse de descanso, mas é porque ele demarcou um espaço no tempo, vamos chamar assim, 24 horas, para serem específicos para celebração e para memória daquilo que ele fez. Ele olhou e disse que era muito bom. Ele tomou alento, ele respirou avaliativamente. Então, o ser humano é chamado a fazer a mesma coisa, a descansar no sábado, em primeiro lugar, para fazer o mesmo movimento de Deus, olhar para trás e não para ver aquilo que o ser humano fez, mas para ver aquilo que Deus fez e reconhecer que Ele é o Criador. Então, o sábado como a Bíblia mesmo diz, é um sinal que nos conecta a Deus, porque quem guarda o sábado está reconhecendo, em primeiro lugar, que Deus é o seu Criador. É muito lindo que na redenção, ou seja, na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, ele também tenha descansado no sábado, o que faz esse mesmo sentido agora da criação ser aplicado à redenção. Quando a gente descansa no sábado também, a exemplo do que Cristo fez ao ficar um sábado inteiro na tumba, descansando, nós também estamos reconhecendo que Deus é o nosso Redentor. Então, sábado é memorial da criação e memorial da redenção. Excelente. Olha, a gente tem, então, as nossas interações, né? A gente colocou nas redes sociais, pedindo para o pessoal dizer mitos e verdades aí sobre o sábado, e a gente vai entender agora o que o pessoal colocou. E aí, queria que, pastor, você fizesse os seus comentários. Vamos colocar o primeiro aqui. Fato ou fake? Quando Jesus disse, novo mandamento lhes dou, ele então queria dizer que ele estava apagando esses mandamentos da época de Moisés? A gente até deu um spoiler aqui dessa conversa, mas Jesus disse isso, olha, um novo mandamento eu lhes dou. Se ele estava dando um novo, ele não estava apagando os velhos? É muito importante essa pergunta, e a resposta de Jesus no Evangelho, ela tem o componente da novidade. O componente da novidade, porém, passa despercebido pela maioria das pessoas. Jesus não mudou o conteúdo da lei. Ele apenas, a novidade é que ele apresenta a forma como a lei é guardada. Ele diz, novo mandamento vos dou, : que vos ameis como eu vos amei. Veja que o amor já era uma pressuposição da antiga aliança. Não é? Amar a Deus e amar ao próximo é uma coisa que já está no Antigo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 6, Levítico capítulo 19, nós encontramos esses dois grandes mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é Deuteronômio e isso é Levítico. Antigo Testamento, portanto. Então, o amor, que é o resumo do Decálogo, não é uma novidade. Qual é a novidade de Jesus aqui? Novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Veja que até o advento de Cristo, até Jesus aparecer, as pessoas não sabiam como Deus, em forma humana, se comporta. Eles poderiam imaginar por meio do testemunho dos profetas, mas a aparição de Jesus Cristo e o amor encarnado de Jesus Cristo é a grande novidade. Então, qual é o grande novo mandamento? É cumprir a lei do jeito que Jesus cumpriu.
Muito bom. Vamos lá para mais um fato ou fake. O sábado é o sinal do poder de um criador? Fato ou fake, pastor? Fato. Fato, né? Fato. Por quê? Como já mencionei aqui, quando Deus criou o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º dia e ele santifica, ele abençoa esse dia, ele coloca uma bênção sobre esse dia e ele santifica esse dia, separando-o, portanto, para ser este memorial da sua obra de criação. Muito bom. Próximo. Fato ou fake? O sábado só passou a ser guardado na época de Moisés? Fake. De novo, já o mesmo texto que nós vimos. O sábado foi estabelecido na criação da humanidade. Lembrando que Adão e Eva não são judeus, não foram judeus. Adão e Eva são seres humanos, não havia nações, não havia etnias. Na verdade, todos os povos da terra descendem de Adão e Eva. E para Adão e Eva, Deus estabeleceu o sábado, portanto, para toda a humanidade. Antes mesmo do estabelecimento do Estado Nacional dos Hebreus, com a dádiva da lei no Sinai, este mesmo povo também já vinha guardando o sábado. Não é porque o episódio, por exemplo, do maná, Êxodo 16, revela exatamente isso. Veja, o povo estava indo em direção ao deserto, Deus ainda não havia feito o pacto, a antiga aliança, a aliança do Sinai com eles, mas eles deveriam guardar o sábado. O maná caía todos os dias na semana, na sexta-feira caía dobrado e no sábado não caía. Isso mostra que, você sabe, né? O maná é um pão de Deus, né? A padaria do céu não funciona no sábado. Deus não faz pão no sábado. Então, ele também não distribui o pão no sábado e é por isso que o povo não podia colher no sábado. E é curioso que na sexta-feira deveria colher dobrado para poder comer na parte do sábado. E é muito significativo que não se podia colher dobrado nos outros dias, porque se você colhesse a mais do que você precisasse, aquilo que sobrava apodrecia. Significativamente, aquilo que você fazia ou colhia dobrado na sexta-feira não apodrecia e ficava bom para ser usado no sábado. Veja, o sábado ele precede o estabelecimento do povo de Israel. Um outro detalhe em relação a isso é que no próprio mandamento nós temos um lembrete de que o sábado precede Israel, porque lá está escrito assim: lembra-te do dia do sábado para santificar. Portanto, era uma coisa que havia sido esquecida. Se havia sido esquecida, é uma coisa que estava no passado em relação ao próprio Israel. Ele foi estabelecido na criação. Exato. E vai durar toda a eternidade. Toda a eternidade. O profeta Isaías nos diz isso, né, que nós, de um sábado a outro sábado, vamos adorar a Deus. O próprio Jesus Cristo, em sua encarnação, foi um guardador do sábado, conforme Lucas capítulo 4:16 nos lembra, né, que Jesus ia à sinagoga, que é a igreja, no sábado para o processo de adoração. Próximo, vamos lá. Guardar o sábado aqui é ensaiar a vida no céu, já que vamos adorar a Deus só no sábado? Fato ou fake? Não, a gente é fake, né? Nós vamos adorar a Deus em todo tempo, em todo lugar, aqui e no céu. Ok? Então, guardar o sábado é muito mais do que ensaiar a vida lá. Em algum aspecto, assim, você ensaia o que você vai viver no céu, porque, de fato, a vida no céu vai ser plena adoração, como deve ser nossos sábados aqui. A gente imagina que a atmosfera do céu vai ser uma atmosfera um pouco parecida com o sábado que a gente vive aqui. Nesse sentido, sim. Mas não que a gente só adora a Deus no sábado. Exatamente, a gente adora a Deus em todo tempo, em todo lugar. Próximo, vamos lá. Jesus fazia milagres no sábado, fato ou fake? Fato. E foi criticado, inclusive, por isso, né? Foi criticado, mas o sábado é um dia de cura. O sábado é um dia de bênção. Jesus disse: meu pai trabalha e eu também trabalho, em se referindo às curas que ele fazia no sábado. E, nesse sentido, todos nós também somos chamados a reproduzir o exemplo de Cristo. Então, fazer o bem no sábado é lícito. Na verdade, não só lícito, como necessário, como é uma obrigação de todo cristão. O que não se deve fazer no sábado é cuidar dos nossos próprios interesses, como diz o profeta Isaías no capítulo 58. Agora, fazer o bem às pessoas, curar as feridas das pessoas, cuidar das necessidades delas, ter atitudes altruístas, não egoístas, é exatamente aquilo que está de acordo com o espírito do sábado.
Vamos para o último aqui, a última interação que chegou para gente. O sábado não foi feito para eu deixar de trabalhar, mas para que eu deixe de trabalhar para mim e trabalhe para Deus. Fato ou fake? É fato, É é fato. fato. A gente não é só parar de trabalhar. Então os guardadores do sábado não ficam assim na cama, dormindo o dia inteiro. Tem o seu momento de descanso também. O Aham. sábado não pode ser um fardo de trabalho, mesmo que seja para Deus. Mas o fato é que quando a gente entra nas 24 horas do sábado, a gente entra numa atmosfera, como você disse, celestial. E isso nos conecta ainda mais com Deus e com os nossos semelhantes. Então, o sábado é dia de ir à igreja, é um dia de celebração. O sábado é um dia também de visitar os amigos. Sábado é um dia de visitar os necessitados. Sábado é um dia de estar com a natureza. E, acima de tudo, sábado é dia de estar com a família. Sábado é o Uhum. dia internacional da família, sabe? Para as famílias se reunirem, para os pais poderem colocar os filhos no colo, para conversar, os cônjuges poderem bater aquele papo, ter tempo de qualidade uns com os outros e com Deus. A gente foi respondendo aqui esse fato ou fake, e vocês foram interagindo, foram mandando a sua pergunta pra gente. Deixa eu só te lembrar, a gente está falando isso aqui também bastante, a Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual, ela pode responder as suas perguntas. É um conteúdo confiável, a Esperança é uma inteligência artificial que não vai usar de todo o conteúdo disponível na internet para responder as suas perguntas, mas sim de um material que ela estudou, baseado em livros, baseado em programas de televisão que foram para o ar aqui, programas de rádio. Então, se você tem uma dúvida, você pode perguntar para a Esperança. Ela vai te gerar um texto respondendo e vai, inclusive, dar várias referências de outros artigos para você poder estudar também. novotempo.com/esperança, você pode conversar aí com a nossa instrutora bíblica virtual. Pastor, eu acho assim, a gente vamos falar do sábado e uma aplicação muito nos dias de hoje. Acho que a nossa geração, talvez a gente tenha uma idade próxima aí, é uma geração que foi muito instruída a trabalhar. O sucesso estava ligado ao trabalho intenso, né? Você ia conseguir o sustento para sua família trabalhando muito. Então você, né, queria ser um grande profissional, queria trabalhar. Foi onde a mulher entrou muito no mercado de trabalho também. E hoje já tem um outro entendimento. As pessoas estão vendo que essa geração ficou muito cansada, né? Muito esgotada. E hoje as pessoas até buscam essa coisa de terem uma vida para além do trabalho. Embora acabam gastando muito tempo com outras coisas que não o trabalho. Mas enfim, eu acho que essa coisa de descansar não é tão visto com maus olhos hoje, como no passado talvez tenha visto, né? Outros guardadores do sábado já foram muito taxados de vocês são preguiçosos, né? Porque vocês não trabalham no sábado e tudo mais. Então, talvez ter um dia onde você possa descansar, você possa ter esse tempo com a família, possa ser bem visto. Mas por que necessariamente o sábado? Talvez essa seja a grande dúvida. Por que não o domingo? Por que não, se eu tenho um trabalho que precisa de mim no sábado, aí o meu descanso é na quarta-feira? Por que a gente tem que marcar um dia, e esse dia é necessariamente o sábado, e a gente não pode mudar isso? Porque Deus disse que tem que ser assim. Acho que é muito simples essa resposta, né? De fato, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão começando a entender a necessidade de descansar. Realmente a gente vive num mundo estressado, a angústia proliferada, a ansiedade acima dos níveis aceitáveis em todos os lugares, as pessoas hiperconectadas com a tecnologia, com o trabalho, e os resultados práticos para a vida têm sido enfermidade, têm sido sofrimentos de várias medidas, e as pessoas estão entendendo que não dá para viver dessa maneira. Agora, por que tem que ser o 7º dia da semana e não outro dia? Volto ao ponto. Porque Deus determinou que este seja o dia. Porque Ele fez o mundo em 6 dias, a começar do primeiro dia da semana, não é? Foi distribuindo organizadamente a sua obra criadora durante esses dias e reservou o 7º dia para ser o dia de descanso. A gente já mencionou, Deus não precisava descansar fisicamente, porque Deus não tem limites físicos para isso. Não é? Então, nem o ser humano original talvez precisasse tanto quanto nós hoje precisamos, devido a essa sociedade
caótica que nós vivemos, esse não era o plano original de Deus quando ele estabeleceu o sábado. Mas, ao estabelecer o dia de descanso lá, Deus entendia que aquele dia, o sétimo, era um dia em que o ser humano se recobraria suas energias ao se conectar com ele. Isso continua valendo para hoje, sempre valeu e continua valendo para nós hoje, especialmente para nós que vivemos nesse caos, especialmente das grandes cidades, em que nós precisamos e já enxergamos a necessidade de descansar. Então, quando nós obedecemos a Deus, descansando no dia que Ele estabeleceu, nós nos conectamos com Ele, obedecemos a Sua palavra, somos favorecidos, portanto, espiritualmente e, em consequência, também temos o descanso mental, o descanso físico, o descanso integral que esse dia nos oferece. Agora, algumas igrejas acabam adotando o domingo como sendo um dia de descanso. Talvez com não tanta intensidade quanto os sabatistas, claro, mas tem o domingo como sendo um dia santo. Por que isso? E acho que o porquê do sábado já respondemos, né? Porque Deus na Bíblia deixa claro que esse é o dia de descanso. Mas por que algumas religiões interpretam que o dia de descanso é o domingo? Existe uma série de motivos para isso, né? As justificativas são muitas. A ideia entre os cristãos, em geral, na cristandade que guarda o domingo, é que este dia, o sábado, o sétimo dia da semana, foi substituído pelo primeiro dia da semana em função da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou no domingo, então esse dia se tornou santo. Exatamente. Então ele é um dia que deve ser guardado. Uma outra coisa é que, para o argumento cristão em geral, o sétimo dia está associado com os judeus. Então a ideia era desconexão com a cultura judaica, porque o sábado seria um marcador cultural judaico muito forte. Então os cristãos queriam se distanciar dessa realidade judaica, o que em grande medida também essa é uma ideia, lamentavelmente, fundamentada no antissemitismo, que é uma coisa muito antiga na história humana, um antissemitismo que derivou, nós sabemos, em perseguição aos judeus durante toda a história e desembocou no nazismo e no Holocausto. Então, a própria rejeição ao sábado, lá no quarto século, ou antes um pouco, da parte dos cristãos, também se relacionava com esse antissemitismo ou antipovo judeu. Mas a realidade, Wagner, é que em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos uma autorização da parte de Jesus e dos apóstolos em trocar o dia de guarda. Por mais que o primeiro dia da semana tenha sido um dia muito importante por conta da ressurreição de Jesus, não existe nenhuma passagem nas Escrituras que permitem esse dia ocupar o lugar que o sábado, estabelecido por Deus, ocupou desde o início. Mais do que isso, a Bíblia em nenhum lugar chancela uma postura anti-judaica, antissemita, que é pecaminosa, inclusive. Então, veja bem, o povo de Deus fez uma aliança com Israel e com o povo judeu. Essa aliança é perpétua, Deus ama aquele povo. Em especial, Deus estabeleceu preceitos eternos para aquele povo. E com esses preceitos abençoou todas as famílias da terra. Lembra quando ele disse a Abraão, em ti e em sua família serão benditas todas as famílias da terra. A nova aliança, ela simplesmente amplia para toda a humanidade aquilo que Deus havia colocado de forma mais específica para Israel compartilhar com o mundo. Então Deus simplesmente tirou a sede do seu governo, que era em Jerusalém terrestre, e elevou nossos olhos para o santuário celestial, de onde ele governa todo o universo, em específico o nosso planeta. Mas não houve troca de lei nem de dia. Apenas houve expansão e ampliação da maneira como nós enxergamos o governo de Deus na nova aliança. Muito bom. Agora vamos tentar conversar aqui um pouco, pastor, até para quem não conhece muito dessa estrutura do sábado, você está ouvindo o sábado pela primeira vez, ouvindo sobre o sábado pela primeira vez, ou já ouviu, achou, né, esse conteúdo pesquisando aí no YouTube, porque tem uma curiosidade sobre o assunto.
O que é que se faz no sábado e o que que não se faz no sábado? Bom, o mandamento basicamente prescreve o que se não deve fazer, né? Diz lá o mandamento: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Uhum. Então, quer dizer, o mandamento do sábado começa com o mandamento ao trabalho, primeiro ao longo de toda a semana. Uhum. Então, só pode descansar no sábado, naturalmente, quem cumpre o mandamento de também trabalhar. Você precisa trabalhar. E o trabalho não é só o trabalho fichado, carteira assinada. O trabalho é, enfim, você viver, né? É você produzir. E todo ser humano, de alguma maneira, Produz. está associado a isso. E você deve descansar. Ou seja, você não deve trabalhar. Então, em termos práticos, nós deixamos nossas atividades de trabalho, as nossas atividades laborais, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Então, do pôr do sol para frente, o que a gente faz? Em primeiro lugar, a gente recebe, na minha casa, por exemplo, a gente recebe o sábado, essa atmosfera, com um culto que a gente oferece para Deus, agradecendo por esse dia especial, que a gente chama de culto do pôr do sol, que é o culto do sábado. Essa é uma tradição muito antiga que vem, inclusive, dos judeus, que nós, adventistas, também praticamos. A partir desse momento, nós vamos ter uma vida em família normal. Vamos nos alimentar, né? Banho, alimento, normal. Lá em casa a gente liga a TV Novo Tempo, né? Para a gente assistir. Por que é interessante mencionar esse aspecto, né? Por que a TV Novo Tempo? Porque a TV Novo Tempo, como durante toda a semana, mas no sábado em especial, ela também comunica uma atmosfera diferenciada, de bênção, né? Porque, veja, se eu entro nas 24 horas do sábado, mas eu estou assistindo uma série, eu estou assistindo coisa que talvez não devesse nem assistir em outros dias, mas imagina, você não desconecta a sua cabeça daquilo que é secular, você acaba não usufruindo das bênçãos do sábado. Então, ali, um programa especial da Palavra de Deus na TV, a família conversando, isso é sexta-feira à noite. Sábado de manhã, a gente vai à igreja. Uhum. Aí tem a escola sabatina, que é quando nós vamos discutir o conteúdo do Lições da Bíblia, né, que é o nosso guia de estudos. Depois a gente participa de um culto, assiste uma pregação. Vamos para casa, almoçamos. Geralmente as famílias se reúnem, um vai à casa do outro. Sábado à tarde é isso, o almoço. E depois, à tarde, é um período em que nós temos algumas atividades, nós podemos, como eu disse, visitar pessoas, ir a hospitais, visitar pessoas enfermas, visitar pessoas que estão em asilos, em orfanatos, atividades missionárias. A gente prega o evangelho, um dia a gente dá um estudo bíblico para alguém. Em geral, nós vamos também à igreja de novo, tem um culto que encerra o sábado. Vivemos um dia normal. Não trabalhamos para nós mesmos, não pensamos em nossas próprias vontades, mas fazemos coisas para Deus e para o semelhante. Eu entendo que cada situação vai ter ali a sua situação específica, até a sua flexibilidade de acordo com o que está acontecendo. Mas, por exemplo, alguém que se tornou um guardador do sábado e vai conviver com uma família que não necessariamente tem essa mesma crença. Como é que fica isso? Então, por exemplo, no sábado eu não posso visitar uma família que não vai ter as mesmas convicções e as mesmas atitudes que eu com relação ao sábado? Olha, acho que você pode ter uma oportunidade de você testemunhar. Então, primeira coisa, não seja chato, né? Não faça da sua crença e do seu estilo de vida uma coisa para ser ruim para as pessoas. Afastar as pessoas. Afastar as pessoas. Respeite seus princípios e seus valores, não negocie seus princípios e valores, mas seja flexível nos relacionamentos, né? Então, especialmente se você está começando, é a oportunidade de você marcar os limites, você precisa conhecer bem o que você pode e não pode fazer, mas ao mesmo tempo seja amável, seja amoroso, não se afaste das pessoas. Então, se precisar visitar alguém, visite alguém e ali deixe claro quais são os limites da sua fé. Muitas vezes você vai perceber que os seus limites não estarão sendo infringidos. Agora, claro, existirão situações em que nós vamos precisar nos afastar de alguns convites, de algumas situações que não são compatíveis com o sábado. Por exemplo, não dá para você ir, quem sabe, a uma festa em que esteja ocorrendo alguma coisa muito contrária àquilo que é o espírito do sábado. Música, imagina, música secular, alguma coisa que envolva danças, enfim. Estou tentando imaginar uma situação hipotética.
Ou então, sei lá, vamos sair, vamos a um restaurante, todo mundo vai pagar para se alimentar e você, no sábado você não faz isso, você já faz um preparo para a sua alimentação no sábado. Então, são coisas que você precisa pensar. E as pessoas, em geral, elas são compreensíveis. E aquelas pessoas que amam você, com quem de fato você deve estar se relacionando, elas vão compreender você e vão respeitar as suas decisões e a sua fé. Sobre alimentação até, né? Você falou, pastor, de que a gente se prepara com Claro. antecedência. E já foi assim desde do maná caindo Claro, do céu, claro. como a gente comentou aqui. Então, Deus mandava dobrado, as pessoas deviam coletar esse maná dobrado para poder ter esse estoque para o sábado. E não irem lá pegar o maná no sábado. O mandamento também diz várias coisas, né? Que, por exemplo, a gente não vai fazer uma atividade, mas nem o nosso servo, por exemplo, da porta para dentro da nossa casa. Então, essa regra vale para todos que estão sob a nossa responsabilidade também. Claro, sábado é um dia de descanso para todos. Para né? todos. Então não adianta eu descansar e fazer o outro trabalhar para mim para que eu descanse. Não seria justo isso. Claro. Então o mandamento diz nem tu nem teu servo. Então se você tem uma empresa, por exemplo, não adianta apenas você não ir trabalhar o sábado. Os seus funcionários também precisam descansar no sábado. A sua empresa precisa fechar no sábado. Então é uma questão que envolve o mandamento. Você tem uma secretária no seu lar que trabalha para você durante a semana, o sábado é o dia de ela descansar. Então ela também vai ser beneficiada pela sua fé e isso é uma maneira, inclusive, de você testemunhar, né? Então nem tu, nem teu servo, enfim, ninguém que está dentro da sua Nem o forasteiro da porta para dentro da sua casa. Né? Recebeu uma visita, uma pessoa que está viajando, ela vai guardar o sábado com você na sua casa, porque a sua casa está guardando o sábado, né? Agora, vamos voltar para essa situação onde eu estou indo visitar uma família que não está guardando o sábado, ou mesmo amigos que não guardam o sábado. Esse amigo, de repente, ele não se preparou para receber o sábado. A comida que ele vai fazer para me receber, para o sábado no almoço, ele fez no sábado pela manhã. Ok. Eu posso comer essa comida que foi feita por ele no sábado pela manhã? Olha, eu comeria, naturalmente. Eu acho que não faz nenhum sentido, porque o mandamento diz nem tu, nem teu servo. Não diz nem tu, nem aquele que te recebe, né? Se a pessoa recebeu você com todo o amor e carinho, não tem a sua fé, mas preparou uma alimentação para você, seria muito desagradável e deselegante você dizer que não vai comer porque você está guardando o mandamento. O mandamento não prescreve isso. Não prescreve isso. A gente é impressionante como realmente as curiosidades são muito grandes com relação ao sábado. A gente colocou o fato ou fake, mas tem outras situações que chegaram aqui num formato de pergunta e é muito interessante, porque a gente que vive uma vida conhecendo o sábado, talvez não se faria essas perguntas realmente, né? Então é interessante. Por exemplo, se eu, no sábado, preciso... como é que a pessoa disse aqui? Seria uma infração da lei do sábado, é assim que a pessoa coloca. Fugir da guerra ou lutar numa guerra durante o sábado? Olha, isso é uma pergunta bastante complexa. É porque complexa, né? vai depender de um caso bastante específico, né? Mas, em geral, as democracias que têm exércitos, as nações, elas têm um dispositivo legal chamado objeção de consciência, né? O objetor de consciência é aquele que diz que tem algo na sua consciência que o impede de praticar alguma atividade. A gente teve o caso, por exemplo, e virou filme hollywoodiano, do Desmond Doss, né? No caso não foi específico o sábado, mas também envolveu o sábado, né? O caso dele mais forte é que ele era desarmamentista, né? Então ele não, era por princípio dele, não pegar em armas. E ele estava na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então ele apresentou a objeção de consciência para servir o seu país, defender o seu povo, mas não pegar em armas. Naturalmente ele sofreu muito com isso, o filme retrata os livros e o filme retratam a história, mas o fato é que ele se tornou um herói nacional norte-americano, mesmo tendo essa objeção de consciência. Na minha percepção, isso também se aplica à guarda do sábado. Agora, eu não sei exatamente como isso vai se aplicar na realidade, porque é alguma coisa que, por exemplo, nós brasileiros, um país bem pacifista, e é bom que continue assim, a gente não
consegue enxergar isso especificamente. Mas eu acredito que este exemplo que acabei de mencionar se aplicaria também à questão do sábado. Imagina que alguém foi convocado para a guerra e na guerra ele se exclui de atividades no sábado. Ele passaria por situações bem complexas, mas eu penso que está enquadrado na questão da objeção de consciência. Muito bem. Uma pergunta aqui também é com relação ao Espírito Santo e a guarda do sábado. Então, alguém que não guarda o sábado, mas segue todos os outros mandamentos essenciais, pode receber o Espírito Santo? A Bíblia diz que aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável, num caso específico no Antigo Testamento. O apóstolo Tiago diz no capítulo 2 da sua epístola que aquele que quebrar um dos mandamentos, quebra todos os mandamentos. Existe uma conexão dos mandamentos com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá a capacidade para cumprir a lei de Deus. Nós não cumprimos por nós mesmos. Então, o Espírito Santo nos convence da verdade, da justiça e do juízo, e é ele que inscreve a lei de Deus no nosso coração, conforme a nova aliança. Então, o Espírito Santo de Deus vai escrever toda a lei, incluindo o quarto mandamento. O Espírito Santo não exclui nenhum mandamento. Então, as pessoas batizadas pelo Espírito, elas receberão capacitação para cumprir toda a lei de Deus. Não significa que essas pessoas serão impecáveis, ou seja, que a partir de receber o Espírito Santo, elas não cometem pecados, ou seja, que elas não quebram mais a lei. Mas o fato é que elas têm uma consciência da integralidade da lei e vão se amoldar aos ensinos de Deus sem tirar nada que Deus disse para fazer. Mas vamos ampliar isso. O que seria receber o Espírito Santo? O que quer dizer isso? O que quer dizer essa expressão? O batismo do Espírito Santo é a dotação sobrenatural de Deus que Deus nos dá para nós o obedecermos, portanto tem um aspecto ético, moral, e isso se associa com a lei, e uma dotação para o cumprimento da missão, portanto um aspecto missionário. Então quem recebe o Espírito Santo, ele recebe a natureza de Cristo, e a natureza de Cristo expressa o caráter de Deus que está revelado no Decálogo, portanto os 10 mandamentos. Então, receber o Espírito é receber essa natureza que nos coloca, digamos, associados com o caráter de Deus. E, feito isso, nós estamos aptos para o testemunho cristão. Por quê? Porque nós estamos transbordando de Deus. Uma pessoa batizada pelo Espírito, no meu entendimento, é exatamente essa. Aquela que recebe uma dotação moral de Deus para cumprir a sua lei e para testemunhar a respeito disso. Então, receber o Espírito Santo, ou ter o batismo do Espírito Santo, essa outra expressão, não necessariamente quer dizer que alguém que não recebeu ou não teve o batismo pelo Espírito Santo não vai ter uma interação com o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo não vai influenciar na vida daquela pessoa. São coisas diferentes. A influência do Espírito Santo está para todas as pessoas. Ele está trabalhando no coração das pessoas. Guardadores dos mandamentos ou não, inclusive? Ou não, todas as pessoas. Enquanto houver a porta da graça aberta, enquanto Deus estiver trabalhando para a salvação das pessoas, quem convence as pessoas a respeito da salvação é o Espírito Santo. Agora, aqueles que são batizados com o Espírito Santo são aqueles que se submetem à influência do Espírito Santo. Agora tem uma pergunta realmente muito interessante aqui, eu pelo menos achei. Vamos ver o que você vai achar, pastor. Porque assim, a pessoa está dizendo, o que dizer para alguém, né? Talvez essa pessoa foi questionada, que diz que devemos nos circuncidar para guardar a lei. Acho que era até interessante explicar o que é esse conceito da circuncisão, né, para o judaísmo, e aí o que isso tem a ver com guardar a lei? A circuncisão é um marcador cultural, étnico, judaico. A circuncisão foi estabelecida no contexto bíblico para determinar quem são os descendentes biológicos de Abraão, portanto, aqueles que compõem o povo hebreu e o povo judeu. Portanto, essa é uma obrigação étnica. Ela não é uma obrigação universal. Muito claramente isso na Bíblia. É um sinal da aliança de Deus com Israel. Tá? E o apóstolo Paulo desenvolve a sua teologia da justificação pela fé nas suas epístolas do Novo Testamento, exatamente enfrentando este problema. Por quê? Quando ele foi chamado para ser apóstolo aos gentios, para evangelizar o mundo inteiro, ele deveria pregar o evangelho eterno a todas as nações. Lembra?
só os judeus eram circuncidados. Uhum. Então, havia um grupo de judeus que haviam se tornado cristãos, portanto, aceitaram a morte de Cristo como substitutivo para a sua vida, que acreditavam que os demais povos, aqueles que não eram judeus, só podiam se tornar cristãos se antes se tornassem também judeus. Uhum. E se tornar judeu significa circuncisão. Então, veja, um judeu, ele é circuncidado ao 8º dia de nascimento. Ele é um bebê. Então, uma pessoa que não é gentia, ela não passa, que não é judia, ela não passa por esse processo quando é bebê. Então, ela está vivendo a sua vida, 30, 40 anos, de repente ela ouve o evangelho e para esses cristãos judaizantes, essas pessoas de outras nações deveriam ser circuncidados, portanto, independentemente da idade que tinham, para se tornar judias e assim se tornar cristãs. Uhum. A ênfase do apóstolo Paulo na justificação pela fé é de que essa não é uma exigência. Ou seja, Deus não quer que as pessoas sejam justificadas pelas obras da lei, ou seja, pela circuncisão que as torna judias. As pessoas são salvas pela fé. Então, independentemente da sua cultura, da sua etnia, se você é brasileiro, se você é árabe, se você é argentino, se você é norte-americano, você pode se tornar um cristão e você pode exercer fé, você pode estar em aliança com Deus, você pode guardar os mandamentos de Deus, mantendo aquilo que na sua cultura não está em oposição àquilo que a Bíblia diz. Então, continua na sua própria etnia. Então, o apóstolo Paulo diz, não importa se você é grego, se você é romano, se você é homem, se você é mulher, e as mulheres não eram circuncidadas naturalmente, não importa. A salvação é para todos e é pela fé, não pelas obras da lei. Então, respondendo diretamente à pergunta, não existe nenhuma conexão entre guarda da lei e guarda do sábado com circuncisão. Circuncisão tem que ver com algo étnico para os judeus e a guarda da lei, incluindo a guarda do sábado, é algo universal para todos os povos, independente de aspectos culturais. Alguém que nunca guardou o sábado pode ir para o céu? Eu creio que muitas pessoas que estarão no céu não terão guardado o sábado. Aqui, enquanto estiveram vivas aqui na Terra. Uhum. Não é? Existem muitos exemplos disso na história, reformadores como homens como Lutero, Calvino, gente que foi muito importante no processo do desenvolvimento da fé cristã, não foram sabatistas. Mas se o sábado, ele é o selo de Deus, ele vai ter um papel fundamental no cumprimento das profecias e na volta de Jesus. Mesmo assim, alguém pode nunca ter guardado o sábado e tá lá no céu? Veja bem, uma coisa é a pessoa que teve acesso ao conhecimento da palavra de Deus completo e o aceitou. Outra coisa é a pessoa que teve acesso ao mesmo conhecimento e recusou uma parte dele. Uhum. Então, o que não podemos fazer é nos fechar para a luz e a revelação de Deus. Uhum. Se a revelação de Deus chegou a você, você compreendeu que o sábado é um aspecto importante da palavra de Deus, você deve assimilar essa prática na sua vida, obedecendo a Deus, obedecendo ao senhorio de Deus. Não vai entrar no céu ninguém que se rebele contra o governo de Deus e contra as leis de Deus. Uhum. Agora, se eu não tomei consciência disso, mas eu fui fiel naquilo que eu compreendi e conheci, isso inclui a minha não consciência do sábado, na minha visão, com base naquilo que eu estudo na Bíblia, Deus não vai tirar essa pessoa do céu. Uhum. Veja bem. Agora, se a pessoa conheceu a palavra de Deus, por exemplo, tá aqui as pessoas estão acompanhando esse podcast aqui, estão ouvindo, quem sabe o sábado pela primeira vez, Deus está despertando uma centelha de conhecimento bíblico. Isso deve levar você a conhecer um pouco mais, a compreender e viver isso, porque isso faz parte das exigências de Deus para o seu povo, né? Mas o sábado não salva ninguém. Uhum. A lei de Deus também não salva. A nossa relação com Cristo e a morte de Cristo, a graça de Cristo é que nos salva. Agora, uma vez salvos, conscientes da salvação, o apóstolo Paulo nos diz, né, nós fomos criados para as boas obras, que inclui a obediência aos mandamentos de Deus. Até tem uma pergunta aqui sobre essa relação e aí eu acho que não é algo realmente só com relação ao sábado, mas é a lei de Deus como um todo. Porque se eu sou salvo pela graça, por que eu tenho que ter algo de uma lei para que isso tenha a ver com a minha salvação? Um exemplo muito simples, né, para a gente pensar nas funções da graça e da lei.
Uhum. A graça é um presente que Deus nos dá. É um favor imerecido. É alguma coisa que nós não tínhamos acesso e Deus resolveu nos oferecer. Estávamos todos nós perdidos, condenados à morte eterna. O que é graça? Deus resolver substituir a nossa morte, morrendo em nosso lugar. Uhum. Isso é graça. Isso é o Evangelho. A função, portanto, da graça é nos dar aquilo que nós não temos condição de fazer. O que é a função da lei? A função da lei não é salvar. E, portanto, também não é a função do sábado. A função da lei e do sábado, portanto, é nos levar a Cristo. É apontar também o nosso pecado. Então, um exemplo que é bem criativo e muito usado nos evangelismos para a gente entender isso, da função da lei, imagina que você está com uma mancha no seu rosto e você não sabe, não toma consciência. As pessoas estão vendo, mas você não está vendo. Então, a lei, ela é o espelho que você coloca diante do seu rosto para enxergar o seu rosto manchado. Só que a lei não serve para você limpar o seu rosto. Se você pegar o espelho e tentar limpar a mancha, ela não sai. O espelho não foi feito para isso. O espelho foi feito para mostrar que você tem uma mancha no rosto. O que limpa seu rosto é uma buchinha, um pano molhado que você vem e passa e tira. Esse pano molhado é Jesus Cristo, é a salvação, é a graça. A lei apenas mostrou que você tem um rosto que precisa passar por esse processo. Entende? Então, aplicando isso para a questão da lei. A lei não salva ninguém, mas ela nos mostra que nós somos pecadores. E aqueles que são pecadores precisam da graça. Uma vez que eu entendo que eu sou pecador, eu vou a Cristo desesperadamente em busca de salvação. E a graça de Cristo me alcança e me perdoa. Então, não foi a lei que me salvou, mas ela me apontou o caminho para a salvação. Muito boa analogia. Acho que fica bem claro para a gente entender, né? Pastor, uma última pergunta aqui. Alguns textos no Novo Testamento já foram usados para tentarem dizer que o sábado ele era algo pertencente realmente ao Antigo Testamento e não do Novo Testamento. Um deles, que é bastante conhecido, é Colossenses 2, 16 a 17, que diz: Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Como que a gente explica esse verso dentro do Novo Testamento e ainda acreditamos que o sábado valia no Antigo Testamento, né? Houve, inclusive, a gente viu logo no começo do relato bíblico o estabelecimento do sábado. A gente depois tem no segundo livro da Bíblia o lembrete de que o sábado era importante, ele perpassa por várias situações bíblicas, mas esse verso diz isso. Bom, esse é um texto que realmente é bastante utilizado, porém, o contexto dele muito claramente se refere a leis cerimoniais. Então, é dito aqui: ninguém, pois, vos julgueis por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então, aqui o texto está se referindo aqui são as festividades ou os feriados que eram chamados de sábados. Então, o feriado na cultura judaica, no calendário judaico, não era só o 7º dia da semana, mas também os feriados nacionais, que apontavam para cerimônias religiosas. Os sábados poderiam, nesse caso, cair em qualquer dia da semana. Uhum. Então, caía na sexta-feira, aquela sexta-feira era um sábado, não no sentido do sábado cerimonial, por exemplo, a Páscoa, o Pentecostes, primícias, a festa dos tabernáculos, o dia da expiação, tudo isso eram sábados. A gente, inclusive, na língua portuguesa, tem uma palavra só, né? Que é sábado, tanto para o dia da semana quanto para designar o dia santo. Isso. Mas em outras línguas existe até essa diferença. Palavras diferentes. Palavras diferentes. Então, no inglês, por exemplo, a gente tem o Saturday, que é o dia da semana sábado. Exato. Mas a gente tem o Sabbath, que é o dia santo. Exato. Justamente para constar essa diferença. Para fazer essa diferença. E para os judeus, a palavra sábados, aqui, veja que Colossenses 2,16 usa no plural. Sábados. Exatamente porque existiam vários
feriados nacionais, como eu mencionei. Páscoa, Pentecostes, primícias, Dia da Expiação, Festa dos Tabernáculos, tudo isso caía em dias diferentes na semana, mas no dia que caía era sábado. Tudo isso eram marcadores litúrgicos e étnicos do povo judeu. Lembra que o apóstolo Paulo está pregando o evangelho para os gentios. Aqui são os colossenses. Então ele dizendo, olha, vocês não precisam se tornar judeus. Trocando em miúdos, vocês não precisam ficar se comportando como os judeus se comportam. Vocês não precisam respeitar as festas de lua nova, as festas anuais, as festas mensais. Lua nova é a troca do mês, como os judeus fazem, porque isso é judaizar. O meu evangelho não é para tornar vocês judeus, o meu evangelho é para tornar vocês cristãos. Vocês podem continuar sendo exercendo a mesma cultura, considerando que a sua cultura esteja moldada aos padrões bíblicos. Continue na sua etnia, na sua nacionalidade, não se torne um judeu. Mas aqui em nenhum momento se refere ao sábado no singular, que é o 7º dia da semana. Por quê? Este sábado no singular, que não está aludido aqui em Colossenses 2,16, ele está contido na lei dos 10 mandamentos, que é uma lei universal que precede a nação judaica, portanto, se refere a toda a humanidade. Nesse sentido, as pessoas de todos os povos, independentemente da sua cultura, da religião da qual vieram, do que é praxe no seu país, deve respeitar a lei universal de Deus, e nesta lei está o 4º mandamento, que requer a observância do sábado, que cai no 7º dia da semana. Pastor, para a gente encerrar aqui, tem alguma coisa que pode ajudar a nossa audiência a entender mais sobre o sábado? Um filme, um livro, um programa aqui da Novo Tempo? Tem alguma indicação além da Bíblia? Existem várias indicações, né? A Casa Publicadora Brasileira, a editora na qual eu trabalho, tem vários livros sobre isso. Tem um livro muito, muito bonito, Sábado, um Dia de Cura, né? Um livro que vale a pena ler para ver como Jesus utilizava o sábado para abençoar as pessoas, é um exemplo disso. Aqui nós temos o programa Feliz Sábado, né? Sim, na nossa todas grade, as semanas. todas as sextas-feiras, no pôr do sol, que é uma oportunidade de você também fazer o culto do pôr do sol e também ver testemunhos muito bonitos a respeito da guarda do sábado, né? E uma infinidade de outros materiais. Eu diria, se você me permitir, Wagner, que algumas pessoas dizem que os adventistas, que são guardadores do sábado, acreditam na justificação pelas obras, porque guardam o sábado. Você sabe que, em grande parte, eu até, em alguma medida, até concordo com isso, né? Porque nós somos salvos pelas obras, porque guardamos o sábado. Que suspense agora, né? Você até se Até cheguei aqui mais para frente para ouvir. Você até se arrependeu de ter me convidado. Não, aí não. É que o sábado é o memorial das obras de Deus. Então, quando nós guardamos o sábado, nós estamos descansando nas obras que Deus fez. Sábado é graça pura. Nós somos salvos pelas obras, mas não as nossas. As obras de Deus. Entende? O sábado é o memorial de que a salvação é pelas obras, reticências, de Deus. Muito bom. Salvação das obras de Deus. Então, por exemplo, quando eu descanso no sábado, estou dizendo, eu não preciso trabalhar, porque Deus trabalhou no meu lugar. Eu descanso em Deus. O contrário é verdade. E com todo respeito à nossa audiência, que eventualmente alguém ainda não tenha passado pela experiência linda de guardar o sábado, quem não guarda o sábado, ele está ansiosamente trabalhando para si. Está imaginando que são as suas obras, o seu trabalho, a sua força de trabalho, a sua competência, a sua capacidade, é que vai mantê-lo, que vai manter o seu trabalho, manter o seu emprego, vai manter a sua subsistência. Agora, quando você para descansar no sábado, você está dizendo, olha, eu estou na contramão do mundo, mas eu confio em Deus. Deus disse, Ele vai pagar a conta. Deus, quando chama a gente, Ele sabe o que está fazendo. Então, a gente precisa aprender a confiar em Deus, sabe? Descansar no sábado é descansar nas obras de Deus. Sábado também é graça pura. Veja que incoerência dizer que salvação, que guardar o sábado é salvação pelas obras humanas. Porque quando eu guardo o sábado, eu não estou fazendo nada. Eu estou descansando.
Entende? Veja que é incompatível dizer, olha, eu sou salvo pelas obras se eu guardo o sábado. Mas eu não estou trabalhando, eu estou descansando. Veja, esse é um sentido tanto físico quanto espiritual. Sim. Como eu mencionei, eu descanso porque Deus trabalhou. Se você tivesse que colocar esse quarto mandamento e toda essa conversa, né, que a gente teve aqui, quase 50 minutos já, em frases, um parágrafo, 3 frases, uma frase, como você faria o resumo desse quarto mandamento para você, pastor Vinícius? Sábado é graça pura. Sábado é bênção de Deus. Sábado é dia de santificação. Sábado é selo de Deus. Sábado é sinal entre mim e Deus, para que todos saibam que é o Senhor que me santifica, não eu mesmo que me santifico. Sábado é uma bênção e eu convido a turma que está nos assistindo a experimentar guardar um sábado. Wagner, talvez uma pessoa que está assistindo esse programa está incomodado com essa conversa que a gente está tendo, está muito novo. Eu vou fazer um convite e um desafio. Nessa semana que você... Eu não sei em que dia vai ao ar esse programa, mas a pessoa... Pode desafiar ali, ó, a pessoa aqui, ali, ó. Né? Aqui, ó. Aqui, ó. Então, você que está acompanhando, olha, você... É novo isso para você, isso está diferente, eu vou te desafiar. Então, eu não sei em que momento da sua vida, ou no dia da semana, que você está assistindo esse programa. Mas eu queria convidar você a parar tudo na sexta-feira no pôr do sol e descansar em Deus. Você pode dizer para ele, Deus, eu não sei muito bem o que significa isso, mas a sua palavra diz que esse é o dia de descanso. Eu quero viver essas 24 horas, eu quero ter essa experiência. Eu vou te garantir que vai ser um dia muito especial. Convido você a ir a uma igreja adventista perto da sua casa. Vai ali, você vai receber, você vai ser muito bem recebido. Fala que você é nosso convidado, que você ouviu aí no Happy Hour, que o sábado é o dia de Deus. Às 9 horas da manhã já está a igreja adventista aberta no sábado para receber você. Viva essa experiência, depois você me conta. Você vai viver uma experiência muito especial com Deus, você vai ser abençoado, você vai entrar no descanso de Deus, no memorial da criação e da redenção, e vai experimentar essa bênção que nós conhecemos. Excelente convite. Eu tenho certeza que se você cumprir aí esse convite do pastor Vinícius, você vai experimentar uma bênção para a sua saúde mental, para a sua saúde física, as suas ideias vão entrar muito mais no eixo ali. Você vai começar depois da sua semana, né, para trabalhar aí os próximos 6 dias, o trabalho nesse contexto que o pastor Vinícius falou do que é o trabalho, com muito mais fôlego, muito mais energia, e a sua família vai agradecer muito por esse tempo também que você vai poder se dedicar. Então, acho que vai fazer muito bem para você atender a esse chamado do pastor Vinícius. Pastor, muito obrigado por ter vindo. Que Deus continue abençoando muito o seu ministério, tanto no seu trabalho como editor, né? O pessoal talvez da audiência nem conheça, né, esse trabalho que você desenvolve, mas também você à frente do Lições da Bíblia já há tanto tempo. Que Deus abençoe seu ministério, a sua família, e que tantas pessoas possam ser impactadas com o seu trabalho. Muito obrigado, Wagner. Foi um privilégio estar com você e com a turma que está nos acompanhando aqui. E eu desejo também bênçãos para você, para sua família e para todo mundo que está nos acompanhando. E volte no período de não férias aqui do Happy Hour, viu? Volta o ano que vem, vai ser muito legal. Obrigado então a você, e a gente se encontra na semana que vem falando aí sobre o 5º mandamento. Vamos estar juntos. Até lá, tchau, tchau.